Olá, boa noite, bem-vindos ao Conexão Angola. Nós aqui ainda um sol marcante, falamos a partir de Lisboa, a capital de Portugal, país que está a viver hoje um dia de reflexão para as eleições legislativas que acontecem este domingo, portanto amanhã. Estas eleições serão as terceiras que Portugal vai organizar e acontecem em apenas 4 anos, sendo que o país foi a eleições em 2022. Em 2024 e agora vai novamente a eleições legislativas por conta de sucessivas crises políticas originadas por motivos dos mais variados e também mais inimagináveis possíveis. Imaginamos que, por exemplo, em 2022, António Costa, à cabeça do Partido Socialista, o PS, conseguiu uma inesperada e surpreendente maioria absoluta, tendo então conseguido melhor este feito que o PS não conseguia há muitos anos, mas que não teve capacidade para levar avante o seu plano e programa de governação, tudo porque o seu nome apareceu numa citação judicial, o que levou a que Portugal fosse a eleições antecipadas por conta da queda do governo. Na sequência destas eleições organizadas de forma antecipada, a coligação que junta o PSD e também o CDS e o PPM, liderados por Luís Montenegro, venceu as eleições com uma maioria muito minoritária, não tendo garantias de fazer passar programas e projetos no Parlamento e por conta também de uma suspeição de envolvimento do Primeiro-Ministro num negócio não declarado, levou a que o Primeiro-Ministro se visse na obrigação de pedir uma moção de confiança no Parlamento, uma moção que foi chumbada pela oposição e assim o governo voltou a cair. Desta feita, temos agora amanhã eleições essas que serão, como disse, as terceiras em 4 anos e cujas sondagens apontam para uma vitória novamente da AD, portanto PSD, CDS. A que tudo indica, os resultados poderão vir a repetir-se em relação àquilo que aconteceu em 2024. Deixa desde já a cumprimentar e apresentar nossos convidados para a edição do Conexão Angola de hoje. Wellington Calazans, falando a partir da Suécia. Wellington, boa noite, bem-vindo a mais uma conexão. Boa noite, David Temudo, boa noite aos colegas da TPA e a você assistindo ao Conexão Angola. É um prazer estar aqui de volta. Wellington, é consigo que começo justamente para olhar então para aquilo que foi a reta final desta campanha eleitoral, que hoje não se observou por ser o dia de reflexão. Entretanto, os últimos dias foram marcados por um crescendo da AD nas sondagens e também, sobretudo, pela situação de mal-estar que acometeu André Ventura, o líder do Chega, que é apontado pelas sondagens como vindo a ser o terceiro mais votado, à semelhança do que aconteceu nas eleições do ano passado. Pois é, David, e essa disputa que você já antecipou deverá ter o mesmo resultado das eleições anteriores, o que mantém aí de maneira preocupante essa falta de estabilidade na política portuguesa, né? Os problemas de saúde que foram identificados em um dos candidatos, em época de campanha, isso suscita uma série de perspectivas, teorias e outras coisas. Então, eu prefiro sair um pouco, me distanciar um pouco desse problema específico, né? E tentar focar aqui para que o nosso público entenda um pouco mais o que está acontecendo em Portugal, a partir dos dados recentes, que você já trouxe muitos deles aí, David, com muita propriedade, mas eu vou tentar aqui trazer alguns elementos novos, né? Porque eu vejo que essa eleição em Portugal, ela tem como maior desafio assegurar uma estabilidade política que tem sido perdida. Portugal tem enfrentado um momento muito crítico na sua história política, como você mesmo falou, pela terceira vez em 4 anos, né? Em menos de 4 anos, na verdade, os cidadãos são chamados às urnas para eleger os 230 deputados da Assembleia da República, mas o cenário tem sido marcado por governos interrompidos, escândalos políticos, você até mencionou alguns deles, e também isso tudo tem produzido uma crescente desconfiança nas elites tradicionais portuguesas. Por quê? Porque as eleições, este domingo, 18 de maio, elas não são apenas um teste para os partidos. Vejo como também como um reflexo
de uma nação que busca uma estabilidade perdida e que está mergulhada num mar de incertezas desde o período pandêmico. Portugal, que é um país que precisa muito da estabilidade política, porque é um país que depende do turismo e as políticas voltadas para o turismo, elas são políticas imediatas, não são de médio e longo prazos apenas, elas precisam ser acompanhadas no dia a dia e com essa incerteza, no cenário político, até nesse aspecto em que Portugal é muito forte, é uma ameaça para o turismo português, que é uma importante fonte de receita para o país, né? Produzindo, inclusive, muitos postos de trabalho. Agora, este pleito ele vai ocorrer em meio a um sistema político fragmentado, porque os eleitores residentes no exterior, eles poderão votar hoje, né, sábado, e este domingo, dia 18, por via postal e conforme regulamentação específica. E tudo isso, David, faz com que essa disputa entre os partidos que você mencionou, mas especialmente o Partido Socialista, o PS, e a coligação da AD, Aliança Democrática, eles sejam os grandes protagonistas, né? Tendo aí o Montenegro como uma aposta que tem um discurso meio dúbio, entre renovação nacional e uma veia muito forte de xenofobia que ele carrega, o que faz com que ele fique um pouco manchado na sua imagem, porque Portugal é um país que, historicamente, construiu a sua formação social com expansão, e esse caminho também era um caminho de volta. Então, quando chega um político com protagonismo marcante contra o imigrante, com um discurso muito forte, mas com a política econômica e social muito parecida com todos os outros, ele deixa de ser uma opção forte como esperava ser. Mas essa eleição tem como novidade essa ascensão do Chega, porque continua, né, um partido barulhento e que sabe fazer esse tipo de, vamos falar assim, sensacionalismo político para chamar a atenção, certo? E eu confundi aqui o Montenegro do PSD com o candidato do Chega, e eu peço desculpas ao nosso público, porque na minha anotação aqui eu fiz de maneira equivocada, mas agora todos já estão bastante cientes do que está se passando. Então, David, eu vejo que essa instabilidade de Portugal é o problema político de Portugal. Por quê? Porque quando você já vai para uma eleição sabendo que o governo que vai ser montado, que vai ser formado, ele não vai ter a maioria necessária para poder implementar as suas políticas e vai ter que começar com improviso, isso tem sido visto em praticamente toda a Europa. Então, o vencedor, ele deixa de ser a agenda vencedora. Ele é vencedor apenas em número, mas na prática ele acaba sendo uma adaptação para que possa formar um governo, e com isso as suas características, as suas plataformas, elas são desfeitas. Este é o grande problema político de Portugal hoje. Por isso eu questiono muito esse modelo político de Portugal, se realmente ele reflete uma necessidade, uma demanda da sociedade portuguesa. Por quê? Porque se temos aí 3 eleições em menos de 4 anos, ou 4 anos, se preferir aproximar, né? E sempre com qualquer tipo de escândalo ou suspeita cai um governo, a classe política ela perde a força. E com isso o eleitor perde a confiança na classe política, por consequência, não é? E o que produz é uma fragilidade na condução dos destinos do país. Então, David, eu vejo com muita preocupação o que é chamado de democracia
aqui na Europa, mas Portugal na análise agora específica, eu vejo que estão confundindo multipartidarismo com democracia. E democracia não é apenas o multipartidarismo. Democracia, ela precisa de um olhar diretamente voltado para a sociedade. Se o povo entra numa eleição, elege na sua maioria determinado partido ou coligação, e para que a formação do governo seja possível, haja sempre uma adaptação ao que foi feito nas urnas, então não há democracia, porque não é a maioria quem está vencendo. Então, isso é um debate muito mais amplo e eu devolvo a palavra parcialmente a você, para que nós possamos ouvir também o professor Almeida, que eu cumprimento tardiamente. Obrigado, Wellington, por esta análise inicial quanto a este tema das eleições em Portugal. E eu volto ao Wellington. Wellington, eu agora volto assim novamente ainda com este assunto e pegando na deixa do que foi dizendo o professor Almeida Henriques. Desde o governo de Pedro Santana Lopes, que não teve condições de governar e caiu, e depois seguiu essa sequência de derrubes de governos, Pedro Nuno Santos, ante aos números que as sondagens apresentam, parece que já tem um plano pós-eleitoral. Ou seja, vai dizendo que, em caso de vitória da AD, o primeiro projeto do PS no Parlamento vai ser justamente abrir uma comissão parlamentar de inquérito a Luís Montenegro, o que faz desde logo antever que, em caso de vitória da AD, Luís Montenegro assume o governo, é empossado primeiro-ministro, mas também não terá condições de governar tal como aconteceu nestes quase um ano de governo que teve, e vai logo partir-se para os ataques que têm a ver com a vida pessoal do antigo primeiro-ministro, primeiro-ministro cessante e futuro primeiro-ministro em potência, de acordo com as sondagens. Então estamos aqui a ver um momento pós-eleitoral que vai ser mais do mesmo. Exatamente isso. E o que é preocupante, né? Quando eu falei, na minha primeira fala, eu destaquei isso, porque você já tinha apresentado que os números indicam para uma repetição dos resultados anteriores, o que significa que qualquer governo que venha, David, virá um governo frágil. E quando eu fiz confusão aí entre os nomes do Montenegro e o candidato Ventura do Chega, eu o fiz porque nas minhas anotações sobre a questão da imigração, havia um dado que eu não trouxe na primeira fala, mas eu faço questão de destacar aqui, é que para tentar conseguir alguns votos a mais, o Montenegro pegou uma agenda do André Ventura na questão da imigração e deu muita ênfase para puxar esses votos para ele. O que significa que a agenda, como o professor Almeida muito bem colocou, é muito parecida. Chamam de extrema-direita o candidato do Chega. É apenas uma questão retórica para dar uma sensação de que existe um radical à direita, um radical à esquerda, mas quando vemos as agendas, elas são muito próximas e também preocupa muito quando um partido já tem como agenda pós-eleitoral a abertura de um inquérito parlamentar para que o candidato eventualmente vencedor ele já entre fragilizado e provavelmente com voto de desconfiança, né? Então isso tudo produz aquilo que tememos nesta questão do sistema eleitoral português, a fragilidade, a impossibilidade de alguém assumir o governo e dar vida ao país. O povo português não aguenta mais isso que está acontecendo, é absurdo o que está acontecendo. Então, é preciso que isso tudo seja repensado. Uma situação de tradição, ela não pode ser confundida com uma pirraça, não é? Porque isso que estão fazendo com o povo português não é uma tradição eleitoral, isso é uma pirraça eleitoral. É preciso que reveja o número de partidos, talvez, né? Alguma coisa tem que ser feita, porque se continuar nessa disputa em que a diferença entre o vencedor e o perdedor é praticamente nenhuma na hora de formar um governo, então não há democracia nisso. Democracia é maioria que vence.
Então, é preciso que isso tudo seja amplamente debatido pelo povo português, para o seu próprio bem e para o bem do país. Né? E também, David, para devolver a palavra a você, eu queria falar que o candidato do Chega, ele tem 42 anos de idade, o André Ventura. Durante a campanha, ele parecia um doente. Né? Todos os dias ele tinha um ataque cardíaco. Uma pessoa com 42 anos já está passando por isso, não tem condição de estar na política. E política não é lugar de ter piedade de ninguém. Política é para os fortes. Se ele é fraco, ele vai procurar outra coisa para fazer. Ele estudou, inclusive, para ser padre. Não é? Quem sabe ele vai ser um bom professor de religião em alguma escola. Não é? Então, eu vejo com muita preocupação que Portugal esteja na mão de político que não tem condição de saúde para poder se sustentar nas ruas para fazer um comício. Imagine para conduzir um país que é membro da NATO numa guerra contra a Ucrânia, que todo mundo sabe que a NATO está dentro dessa guerra, desafios pós-pandemia, até hoje Portugal sofre as sequelas disso, desafios econômicos, e um candidato que não consegue fazer comício que passa mal. Então, é outra coisa que também tem que ser revista, tem que fazer um exame de saúde nesses candidatos aí, porque chega de comentar sobre saúde, e uma pessoa de 42 anos de idade já está nesse estágio de saúde, imagina só quando no terceiro ano de mandato. Né? Não vai existir mais. É isso, David. Obrigado, Wellington. E nós vamos continuar por cá, justamente para acompanhar amanhã este dia de votação e ver que resultados serão produzidos e qual será a tendência dos eleitores portugueses, que aqueles com que falamos hoje, alguns têm posições muito bem informadas já. Entretanto, há outros que dizem que vão decidir-se apenas amanhã à boca das urnas. Portanto, ainda há decisões por tomar e essas últimas horas serão derradeiras e também decisivas para o quadro que teremos amanhã no final do dia, depois que começarmos a ter as projeções das votações que começam amanhã às 7 horas e 30 minutos em algumas regiões e vão até por perto das 20 horas. E contamos que nas zonas com o maior número de eleitores registados, as urnas vão continuar abertas até que o último eleitor compareça para votar. É mais ou menos assim que funciona o sistema de eleições aqui em Portugal. Wellington, volto a si para olharmos para uma outra situação que tem que ver justamente com a política norte-americana, a política externa norte-americana. O presidente Donald Trump fez a sua primeira saída oficial de Washington para o Médio Oriente. Médio Oriente, onde tem importantíssimos parceiros tradicionais, desde logo a Arábia Saudita, o Catar e também Israel. Sucede que Donald Trump não esteve em Israel, esteve no Catar e na Arábia Saudita, onde anunciou a assinatura para breve de importantíssimos negócios, sobretudo para a Boeing e também para o desenvolvimento da tecnologia da inteligência artificial ligada ao ramo dos petróleos, tendo também recebido no Catar o líder da Síria, a quem fez rasgados elogios. Wellington ainda não está conectado, vamos então ouvir o seu comentário quanto a este périplo de Donald Trump no Médio Oriente, que não incluiu Israel de maneira algo estranha. Wellington. Olha, David, você falou muito bem aí quando citou a exclusão de Israel nesta visita. Mas existem também aqui alguns fatores que nós queremos trazer para o público sobre isso. Porque a participação direta de Israel, ela não existiu. No entanto, a política da Grande Israel e o Pacto de Abraão, eles foram certamente defendidos por Donald Trump nessa visita. Isso quer dizer que Israel não esteve representado politicamente, mas ideologicamente esteve ali com Donald Trump. Mas vamos falar aqui sobre a visita do ex-presidente, do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, que visitou a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e também o Catar, marcando assim um capítulo muito importante nas relações entre Estados Unidos e o Médio Oriente. Essa viagem, ela
amplamente difundida pela imprensa de todo o mundo. Ela foi marcada assim por pompas e circunstâncias em todos os países visitados, um atendimento assim caloroso, uma receptividade muito respeitosa que foi dada a Donald Trump. E os acordos bilaterais que foram anunciados, eles foram acompanhados por essa decisão surpreendente que você mencionou, da suspensão das sanções à Síria, não é? E também houve aí uma estratégia muito clara de Donald Trump de priorizar interesses econômicos, abandonando as intervenções militares, ainda que os acordos anunciados tivessem passado muito pela questão da defesa, mas existe uma diferença muito grande entre defesa e guerra, né? Defesa, todos os países devem estar equipados para defender as suas fronteiras, para que esteja pronto do ponto de vista militar. Não significa que, ao adquirir equipamentos bélicos, esses países irão necessariamente fazer guerras. Não se trata disso. Então, foi uma viagem também que trouxe um elemento interessante para o debate. Por quê? Porque todo o dinheiro supostamente conquistado nessa visita por Donald Trump, ele é de médio prazo. E Donald Trump só tem 4 anos aí de mandato, ele não vai ter 5, 6, 10 anos pela frente. E se o próximo presidente dos Estados Unidos, né, chamar um desses países aí de ditadura ou de tirania, como fez o Joe Biden no governo anterior, ele pode jogar por terra todo esse trabalho que está sendo anunciado. Então, não é uma garantia de que esse dinheiro já esteja nas mãos dos norte-americanos. Existe aí um compromisso de que projetos sejam implementados para que todos os acordos que foram firmados ou pretendidos, eles possam sair da teoria para a prática. Essa é uma questão também, David, que entra num debate profundo sobre esses governos que chamam de governos democráticos. Veja só, nos países que a alternância de poder não é uma condição imperativa, porque criaram essa ideia de que democracia é alternância de poder. Isso é uma grande mentira. Não existe nenhuma relação entre democracia e alternância de poder. Quem define a alternância de poder é, antes de tudo, o povo. E depois é o bom ou o mau trabalho de quem está no poder. Não é? Isso sim é uma questão de necessidade de alternância de poder. Agora, um país que está permanentemente confundindo política de governo com política de Estado, ele está ameaçado de interromper grandes projetos. Então, essa agenda de Donald Trump, ela pode ser interessante para a economia dos Estados Unidos, porque passa por questão de pesquisa científica, uma série de investimentos na pesquisa sobre defesa, sobre energia e tantas outras frentes, não é? Mas ela carece também de uma estabilidade ideológica para que o governo que vai suceder Donald Trump, já que ele não pode ser candidato a um terceiro mandato pela legislação norte-americana, esse governo que vem a assumir, ele não seja um governo de ruptura. Então, essa Constituição norte-americana que impede que Trump concorra a um terceiro mandato, ela cria incertezas sobre a continuidade desses acordos após 2028. E, para além disso, existe também essa pressão doméstica por resultados imediatos e esses projetos anunciados por Trump, eles não são de resultados imediatos, porque essa volatilidade do cenário político norte-americano tem adiado e inviabilizado os projetos de médio e longo prazos, e especialmente nesse contexto de transição de poder, como vimos, saiu Trump, entrou o Biden, saiu o Biden, voltou Trump. E aí fica o país paralisado e tudo que poderia ser verdade nos anúncios feitos de grandes conquistas,
para que o Donald Trump levasse grandes negócios para os Estados Unidos, ele sai, na verdade, com várias malas plenas, né, cheias de promessas, né, porque de certeza mesmo, só o tempo é que vai nos dizer. Na questão da Síria, que já que você destacou esse tema com bastante ênfase, essa decisão de suspender as sanções à Síria, ela foi atribuída à influência do príncipe herdeiro saudita, o Mohammed bin Salman, porque ele, após anunciar uma série de protocolos aí de interesses junto ao Donald Trump, ele acabou por fazer esse pedido. Então ficou uma situação, eu não vou dizer que ele comprou o perdão dos Estados Unidos à Síria, mas como um bom negociador, melhor ainda, que o Donald Trump ele mediu, calculou, né, os riscos e optou por perdoar aí a Síria e fez todo esse discurso com exaltação da autoridade síria e falar sobre um recomeço do país, tudo isso que você também destacou muito bem na sua abertura. Agora, o secretário de Estado, Marco Rubio, ele já vem antecipando que os Estados Unidos deverão adotar uma postura que seja de rejeição ao modelo de unipolaridade. Isso significa o resgate da realpolitik dos Estados Unidos da América, porque a multipolaridade, ela é uma realidade, e os Estados Unidos, ao dispensar Israel numa negociação direta com os países da região, busca aquilo que falávamos aqui no programa Conexão Angola e em outros espaços, com alguma antecipação, sobre uma nova tendência nas relações internacionais, que era o resgate dos acordos bilaterais ou de formação de pequenos blocos e não de blocos alargados. Por que isso? Para que interesses imediatos possam ser atendidos. Então, David, vejo que o Donald Trump traz uma perspectiva muito interessante quando ele fala em menos guerra e em mais diálogo e comércio, e esperamos que isso seja sincero da parte dele. É isso, David. Obrigado, Wellington. Eu que vou pedir ao Wellington para um remate final ainda sobre este assunto. Wellington, tivemos aqui aquilo que os brasileiros chamam de tarifaço, que, tal como disse o professor Almeida, foi uma grande confusão, foi um fiasco. Depois das eleições no Canadá, o primeiro país visitado pelo novo primeiro-ministro canadiano foi justamente os Estados Unidos, onde aparentemente já houve um acertar de ideias e retomar das relações. A esta espécie de acordo com a China, estamos diante de um Donald Trump que é de avanços e recuos, mas que leitura é que faz da narrativa apresentada pelo professor Almeida Henriques quanto à atuação da diplomacia norte-americana no sentido de atacar, enfraquecer os BRICS e proteger e fortificar ainda mais a sua armadura à volta de Israel? O professor está corretíssimo. Os BRICS têm sido apontados aí como países ameaça aos interesses norte-americanos desde a campanha e não apenas pelo Donald Trump. Então, não é uma questão de política de governo. Observamos aqui que é uma questão estratégica de Estado. O Estado norte-americano vê nos BRICS uma ameaça, principalmente ao domínio do dólar como moeda referência nas transações internacionais. E o que é que nós podemos falar sobre isso, David? É briga perdida. Por que briga perdida? Primeiro, os países dos BRICS têm acordos que eles não dependem sequer do bloco BRICS. Os acordos entre China e Rússia, os acordos entre Brasil e China, Brasil e Rússia, e os novos atores. A África do Sul já é um ator fundador, né, nem fala, né, que já está completamente envolvido com tanto o Brasil como Rússia, como China e como Índia também. Então, esses acordos, eles são protegidos
não pelo bloco apenas, mas pelos interesses desses países. O agronegócio brasileiro, por exemplo, depende da China como destino e depende da Rússia, não é? Assim como outros elementos são importados, né? Commodities ou produtos e serviços são importados do Brasil a partir da China ou a partir da Rússia. Então, é muito difícil de ser combatido. E também um candidato que venha a ser eleito no Brasil ou em outro país, ele não vai poder abandonar esse tipo de política, porque é a elite desses países, a elite brasileira, sul-africana, a elite russa, que é a beneficiária direta dessas relações. Então, é uma briga perdida para os Estados Unidos tentar lutar contra os BRICS. Deveria pensar numa maneira de fazer da multipolaridade uma referência para fortalecer de maneira sincera a sua relação com países membros dos BRICS, porque não seria um membro oficial dos BRICS, os Estados Unidos, mas seria um beneficiário direto dessa estabilidade que esse bloco conseguiu construir com a sabedoria tanto russa como chinesa em especial, mas também da Índia, que teve uma participação muito grande na formação. Então, David, eu não vejo aqui nenhum futuro para os Estados Unidos em tentar encampar uma briga contra um bloco tão forte como o bloco BRICS. Quanto à questão de Israel? Quanto à questão de Israel, eu falei na primeira fala sobre o tema de que Israel não esteve presente fisicamente, mas a política de Grande Israel, ela estava representada por Donald Trump, não é? Ele falou sobre bons negócios, sobre tudo aquilo que já comentamos, mas tanto os projetos Grande Israel, como também o Pacto Abraâmico, eles foram diretamente mencionados por Donald Trump. Não é? Tanto que Donald Trump falou sobre recuperar o espírito dos acordos de Abraão. Falou isso no seu discurso. Não é? Então, quando ele fala sobre esse tipo de proposta, ele não está defendendo interesses apenas dos Estados Unidos, está defendendo os interesses de Israel. A questão é que, hoje, Israel é um país que ninguém pode estar perto, por mais parceiro, por mais amigo que seja, porque é um país que está praticando um genocídio. E quem chegar perto de Israel vai ser visto na comunidade internacional como cúmplice de um genocídio. Então, Donald Trump não quer esse desgaste de imagem para ele, que está começando agora o seu segundo mandato. Mas, lamentavelmente, ele continua sendo um fiel escudeiro dos interesses de Israel na região, ainda que fale sobre uma política independente dos Estados Unidos, mais focada na paz, na prosperidade da região, porque ele vê aquela região como uma região muito bonita, aquele discurso de Donald Trump que amanhã ele pode falar exatamente o contrário, não é? E ainda culpar o outro. Mas, enfim, Israel não esteve presente fisicamente, mas espiritualmente esteve presente ali nos argumentos de Donald Trump, o que é muito perigoso, porque sabemos que Israel é uma espécie de agente de tumulto na região. Obrigado, Wellington. Wellington Calazans, qual é o atual dilema de Volodymyr Zelensky? As contradições, né? E os conflitos dos interesses que já estão aí expostos. Estes são os dilemas, porque se formos olhar essas recentes conversações diretas entre Ucrânia e Rússia lá na Turquia, trouxeram de volta aí essa possibilidade de falarmos sobre paz. Não deixa de ser algo positivo, né? Já que somos pacifistas. Mas as exigências russas que foram reveladas durante as negociações em Istambul, elas são, na verdade, reafirmações daquilo que já foi negociado em março de 2022.
Então, há profundas fissuras, né, nos interesses das partes. E tudo isso acompanhado dessas tensões geopolíticas que envolvem Estados Unidos da América, que, ao mesmo tempo que fala sobre a importância da paz, fala em ceder mais armas e inteligência para a guerra na Ucrânia. A União Europeia, que está impotente diante de uma incerteza sobre qual a verdadeira posição da NATO neste conflito, já que Estados Unidos da América praticamente se distanciou e abriu negociações diretas sobre a paz com a Rússia, entre Trump e Vladimir Putin, e outros atores da região que também podem ser engolidos, numa expressão popular, para que acabem por fazer parte direta do conflito, caso essa negociação de paz não evolua. Então, é uma situação, na verdade, de reacender o debate, mas não é um debate apenas sobre paz. Porque depois de mais de 3 anos de conflito, quando as delegações de Rússia e Ucrânia, atrapalhado por Boris Johnson em março de 2022, quando as partes já haviam chegado a um acordo, e as condições são aquelas mesmas daquela época. O que mudou foi que o avanço russo no terreno, no campo de batalha, foi notável, e por isso fica parecendo que a Rússia está exigindo muito mais. Não é? A Rússia sempre exigiu que os terrenos conquistados continuem tantos terrenos como em 2025. E por isso a própria Turquia já reconhece que será um processo muito complexo, ainda que a sua diplomacia esteja aos olhos do mundo em destaque, não é? A Turquia, que finalmente ganha importância para os europeus, que precisam também dessa paz, terão o devido respeito por parte, especialmente da União Europeia, não é? Mas não existem garantias de avanço, segundo os próprios turcos envolvidos nas negociações. Porque enquanto a Ucrânia busca um cessar-fogo imediato e a retirada das tropas russas, a Rússia vincula qualquer acordo à aceitação de suas condições territoriais e políticas. E numa guerra, quem impõe condições é quem ganha. Quem ganhou no campo de batalha foi a Rússia. Isso já está muito claro. A proporção hoje é de 27-1. Quando eu falei 25 durante essa semana, algumas pessoas falaram, Wellington, que número exagerado. Não, mas agora são 27-1. E você faz essa média atualizada no número de troca de mortos. Não é? 909 da Ucrânia contra 34 da Rússia. É uma discrepância assim, abismal. Então, nas demandas russas, David, que foram divulgadas pela própria imprensa russa, estão aí neutralidade da Ucrânia, que é proibir a instalação de tropas estrangeiras ou armas de destruição em massa no território ucraniano, seguindo um modelo similar ao da Áustria durante a Guerra Fria. Renúncia e reparações, ou seja, ambos os lados abandonariam exigências de compensação pelos danos causados. Direitos da população russófona, ou seja, os falantes da língua russa, seguiriam a mesma proteção dos padrões europeus para minorias, com o fim da propaganda nacionalista ucraniana e xenófoba contra os russos, o que os russos chamam de russofobia. Então, para além disso, tem a questão territorial, que Kiev deveria renunciar a Crimeia, Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporídia, para além de obstruir o reconhecimento, para além de não obstruir, perdão, o seu reconhecimento internacional. Isso tudo é exigência da Rússia. Estou falando aqui só as exigências da Rússia. E também um cessar-fogo condicional. O que é isso? Que exige a retirada imediata das forças ucranianas das áreas reivindicadas. Então, diante dessas exigências, obviamente que ninguém pode dizer que será um acordo de cessar-fogo muito simples. É complexo e isso, lamentavelmente, mantém o sacrifício da população ucraniana, que foi a grande enganada, não é?
porque acreditou mesmo que com o apoio indireto da NATO e toda aquela propaganda seria fácil derrotar a Rússia. As consequências são danosas para os ucranianos e Volodymyr Zelensky, que está com o mandato vencido, ele é frágil hoje para impor qualquer condição. Mesmo assim, ele continua rejeitando a ideia de concessões territoriais, afirmando que isso seria negociar a soberania ucraniana. Então, os interesses são antagônicos, são profundos, os atores internacionais também têm os seus interesses nesta disputa, David, e isso tem sido não apenas um obstáculo, são diversos obstáculos que não serão superados se não houver vontade política de todos os atores envolvidos, direto ou indiretamente, nesse conflito. É isso, David. Obrigado, Wellington. E na reta final mesmo aqui do programa, vamos agora olhar para esta necessidade de paz de que o mundo precisa, que tem sido a tônica das comunicações que o Papa Leão XIV vai passando para o mundo desde que foi eleito em conclave que aconteceu no Vaticano. Portanto, no seu primeiro ato oficial, que foi o encontro com jornalistas no Vaticano, falou de paz, verdade. No encontro que teve com o corpo diplomático também fê-lo, insiste nesta questão da paz. E para amanhã está então agendada a sua missa inaugural, uma espécie de tomada de posse, para a qual então estão esperados alguns chefes de Estado e de Governo para testemunharem então este início de pontificado de forma oficial do Papa Leão XIII, que na Cátedra de São Pedro sucede a Francisco. Pois é, David, como você mesmo falou, Leão XIV, é um Papa que chega com um discurso de promoção da paz, de resgate das tradições católicas e que já fez, junto aos jornalistas, um importante discurso em torno das suas bandeiras, que incluem também a questão da solidariedade. Então, é importante que estejamos atentos o primeiro grande evento, vamos falar assim, que inclusive tem sido uma expectativa muito grande de que diversas representações políticas estejam no Vaticano este domingo agora, para que possam acompanhar de perto o que será dito pelo novo Papa, mas de qualquer forma, já temos aqui na figura do novo Papa alguns elementos que eu faço questão de destacar. Vitalidade, não é? Que pela idade o falecido Papa Francisco, ele já não estava mais em condição de apresentar uma agenda com tanta intensidade e com a força nas palavras, que isso também pesa muito, para não ficar aquela sensação de piedade pelo estado de saúde do Papa todas as vezes que estávamos falando sobre a Igreja Católica. Ponto número 1. Ponto número 2, a questão da língua inglesa, porque o Papa Leão XIV, ele é um Papa que é norte-americano e é naturalizado peruano, né, para além de dominar o inglês e o espanhol, que são duas línguas amplamente faladas em todo o planeta, ele domina também o italiano, o latim e outros idiomas, o que faz com que a sua mensagem chegue de uma maneira muito direta, sem distorções. Isso também é um traço característico muito importante que já podemos aqui destacar como um dos aspectos positivos deste novo papado. Então, David, a expectativa é positiva. Obviamente que aquelas bandeiras de minoria começam a olhar com muita desconfiança o novo Papa, porque o resgate das tradições católicas é algo que entra em choque com as modas que são apresentadas, e por isso também era algo prognosticado por nós aqui no programa e que está se consolidando agora. Então, estejamos atentos, ao que virá a partir deste domingo. Obrigado, Wellington. Wellington Calazans, negativo e positivo da semana.
Positivo, eu destaco o anúncio da China de investimentos nos países da América Latina e Caribe em infraestruturas, o que é indispensável para o desenvolvimento e para melhorar a condição de vida daquelas populações ali, da América Latina e Caribe. Negativo, o recente ataque de Israel contra civis, matando mais de 100 crianças e mulheres na Palestina, algo que não podemos mais aceitar. Obrigado, Wellington. Então, estamos na reta final de mais uma conexão, portanto, o programa de análise e comentários da atualidade internacional. Tivemos como convidados, mais uma vez, e como é habitual, o professor Almeida Henriques, que falou-nos a partir de Luanda, Angola, e o Wellington Calazans, a partir de Estocolmo, na Suécia. A ambos, muito obrigado e até o próximo programa. Um grande abraço, David, professor Almeida, e a você assistindo a TPA. Um grande abraço e até o próximo encontro. Os nossos agradecimentos vão também ao fiel telespectador que acompanha a TPA com atenção no sentido de estar informado sobre o que vai acontecendo e vai marcando informação um pouco pelo mundo. E desta feita a TPA continua a fazer história. Estamos a fazer a produção deste Conexão Angola a partir de Lisboa, Portugal, país europeu que amanhã volta a eleições legislativas para escolher o seu próximo Parlamento e com isso passaremos a conhecer também o próximo Primeiro-Ministro de Portugal. Uma informação que vai continuar a passar em tempo real na emissão da TPA Notícias. Boa noite e até o próximo programa.